Olá, boa noite. Começando mais uma edição do CG Notícias, o seu web jornal diário, que você acompanha sempre pelo www.capingrossotv.com. Abraçando a você que nos acompanha ao vivo e também a você que acompanha pelo arquivo de notícias. No programa de hoje, no Estúdio B, o repórter Eric Rios entrevista Ricardo Souza, diretor de Meio Ambiente do município de Capim Grosso. A gente traz também uma matéria com o repórter Adelson Oliveira sobre o cemitério Manuel Maciel e as invasões que estão ocorrendo por lá, e segundo a matéria, por usuários de drogas. E ainda, Praça da Bíblia finalmente começa a ser demolida, a partir daí a construção, e colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Capim Grosso. Essas e outras notícias em 30 segundos. Doce Mel, o supermercado mais completo. Somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade. O Doce Mel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras, Bradesco Expresso e lanchonete, com a maior variedade de produtos para você. Aos sábados, o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia, para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras, com promoções imperdíveis para você economizar. Doce Mel, o mais completo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. E a Praça da Bíblia finalmente começou a ser demolida. Na última quinta-feira, o quadro Pronto Falei com o Gevaldo Rosa talvez tenha feito aí a última menção não tão honrosa à Praça da Bíblia, não é isso? No Pronto Falei que ele sempre fala de coisa séria, mas de forma irreverente. E ele cobrava aí não um prazo para início, mas sim um prazo para final da obra, ainda fazendo aí uma assimilação à construção da Praça Oliveira, que já está quase que aniversariando pela segunda vez. E a Prefeitura Municipal de Capim Grosso, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, já iniciou hoje a demolição da Praça da Bíblia. A obra atende solicitação de moradores que perceberam a necessidade de melhorar o estado daquele espaço muito utilizado pela comunidade. A área, que em sua estrutura atual contém canteiros se deteriorando, bancos quebrados, paredes destruídas, grama já não existe mais e, além de tudo isso, oferecia risco às crianças que por ali brincam, em meio às ferragens oferecidas no local. Será totalmente remodelada e trará melhores condições de vida e bem-estar aos seus moradores. Então, o Capim Grosso TV registrando hoje, dia 21 de outubro, a demolição, que é aí praticamente o início da reconstrução da Praça da Bíblia. No Estúdio B, Eric Rios conversa com Ricardo Souza, diretor de Meio Ambiente do município de Capim Grosso. Boa noite, Eric. Boa noite, Jean Carlos. Boa noite aos queridos internautas da capingrossotv.com. Pois é, hoje nós estamos aqui com o Ricardo Souza, ele que é bacharel em ciências da religião, pedagogo, também é agricultor camponês e, para completar, diretor do meio ambiente do município. Antes de entrarmos nos assuntos de políticas públicas do meio ambiente, vamos ouvir aqui o boa noite do Ricardo. Boa noite, Eric. Boa noite aos amigos da Capim Grosso TV. É uma alegria grande participar com vocês desse debate. Primeiro de muitos, com fé em Deus, teremos aí. Parabenizar vocês pela iniciativa louvável, mais um veículo de comunicação que chega à nossa cidade e com certeza soma muito nesse esforço aí de defesa do meio ambiente, que é a casa de todos nós, a grande casa da sociedade. Ricardo, quando a gente fala assim, políticas públicas de meio ambiente, né, de que nós podemos falar? Bem, Eric, a questão ambiental é uma questão ainda recente. Para o telespectador que nos acompanha, se pensou no desenvolvimento da cidade, a cidade se desenvolve, o país se desenvolve, o mundo se desenvolve de maneira muito rápida. Só que não se pensava nos efeitos, nas consequências que o desenvolvimento teria em torno do meio ambiente. E aí, a partir daí, começou a se pensar
uma política pública que, ao mesmo tempo, consolide o desenvolvimento, que é uma questão inegável, você não tem como frear o desenvolvimento, mas de maneira que preserve o meio ambiente que nós chamamos ecologicamente equilibrado. O meio ambiente com condição boa de respiração, de produção, com florestas vivas, com os rios, enfim. Então, pensar a política pública é pensar essa dimensão do meio ambiente que possa conviver harmoniosamente a natureza e o desenvolvimento do progresso das cidades. Isso consiste também na colaboração da sociedade, né? Sim. E de que forma a sociedade também pode estar colaborando com isso. A questão da sociedade é um fato muito importante. Inclusive, a pauta meio ambiente veio para a sociedade, veio para a agenda do governo, fruto dos debates do movimento. É uma luta do movimento social que, historicamente, vem pautando o Estado nesse sentido. E aí, como é que a sociedade pode contribuir? A primeira questão é pautando. A sociedade pauta o Estado, a sociedade chama o Estado para o debate e daí, a partir do debate, se levanta os grandes desafios que se tem na sociedade. A gente pode citar a Agenda 21, que foi um marco na luta do meio ambiente, que foi um aspecto levantado pela sociedade. Nós também podemos citar, aqui no Nordeste, uma coisa muito particular nossa, o programa de 1 milhão de cisternas, que é conhecido de muita gente. Enquanto o governo, de um lado, debatia a questão do aquecimento global, a sociedade, numa tenda, foi lá e levantou a proposta do 1 milhão de cisternas. Diz, olha, no semiárido é fácil, as pessoas precisam ter uma capacidade de guardar água de chuva e beber no período seco. Isso partindo de uma lógica simples que a natureza nos ensina, um umbuzeiro, mandacaru, palma, uma diversidade de plantas daqui típica da nossa região. E aí lançou-se o desafio de construir 1 milhão de cisternas. Hoje é uma política pública consolidada no Brasil todo, inclusive com recursos do governo do Estado, do governo federal. Pouco se fez nos municípios, mas enfim, é uma coisa que nasceu de uma luta da sociedade. Esse é um primeiro passo, e além das iniciativas que tem individual, isso é importante também. Eu quero citar um exemplo aqui, já que nós estamos conectados também via internet, do Facebook, né? Recentemente eu coloquei uma imagem que a gente posta no Facebook, dizendo, eu levo o meu lixo até encontrar uma lixeira. E uma velocidade muito rápida, a gente tinha acho que 30, 40 pessoas curtiram, compartilharam, comentaram. E isso é muito bom, porque isso é importante. Não resolve todo o nosso problema, mas na medida que eu pego o meu lixo, que é uma produção minha, e levo e deposito numa lixeira, pelo menos eu não estou deixando a minha cidade suja. Está fazendo sua parte. Fazendo a parte. E essa consciência deve crescer. Enquanto um cidadão que pega, não, eu vou jogar no chão porque tem um gari para pegar, tem isso, tem aquilo, então isso não contribui. São pequenas iniciativas que, por exemplo, na sua casa você fazer separação de lixo. É outra coisa fantástica. Nós temos na cidade o privilégio de ter coleta de lixo todos os dias. Diariamente nós temos, inclusive, alguns bairros da cidade com 2 vezes no dia. Isso é um privilégio. E a gente pode reduzir a quantidade de lixo, fazendo a separação de lixo ali na sua casa, reutilizando o lixo que pode ser aproveitado como matéria orgânica para fazer adubo. Por exemplo, na minha casa, eu costumo levar lá para a minha roça, onde a gente tem alguma experiência de produção de alimentos, resto de comida, resto de fruta, para fazer composto orgânico. Casca de ovo, casca sim, das tudo frutas, isso banana, é adubo riquíssimo para você utilizar na sua produção de alimentos. Então, enfim, são iniciativas simples. As escolas também podem fazer uma série de propostas que você pode, ao longo do tempo, aí ir desenvolvendo, e demonstra essa relação de comprometimento da sociedade para com a natureza. Tá aí, um papo muito agradável aqui com o Ricardo. O Ricardo, ele é bacharel em ciências da religião, também é agrônomo, também é pedagogo e também agricultor camponês. Quer dizer, você conseguiu juntar todas essas experiências, né? E hoje defende o meio ambiente dessa forma. E também sendo aí diretor do Departamento do Meio Ambiente de Capim Grosso. Vou pedir um tempinho para o Ricardo. Vamos voltar lá para o Estúdio A com o Jean Carlos. Daqui a pouquinho a gente continua o papo aqui. Ok, Eric. Na volta a gente traz uma matéria lá no cemitério Manuel Maciel, e o repórter Adelcio Oliveira foi conferir as denúncias de que usuários de drogas estavam fazendo uso daquele local. Mais detalhes na matéria em 1 minuto. Edifício Maria Inácio, o endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, 3 andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado, super centralizado, na Avenida ACM, no coração de Capim Grosso. Venha conhecer o Edifício Maria Inácio, o endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 75 91 21 88 94. Edifício
Edifício Maria Inácio. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Vamos conferir a matéria com o repórter Adelson Oliveira sobre a denúncia de que vândalos estariam aí danificando túmulos no cemitério Manuel Maciel, pasmem, para uso de drogas. Adelson Oliveira. Recebemos informações que o cemitério Manuel Maciel, do centro da cidade, estava sendo invadido por vândalos para fazer o consumo de entorpecente. A nossa equipe de reportagem da TV Capingrosso.com esteve presente no cemitério. Os vândalos estão usando esse ambiente para fazer o uso de entorpecente. A gente chama aqui para a gente poder mostrar, aqui, meu câmera, a prova que esses elementos estão usando droga dentro do cemitério Manuel Maciel. Fica um alerta aí para as autoridades competentes aqui do município de Capim Grosso. E impressionante é a forma como esses indivíduos usam para entrar aqui no cemitério. Eles usam as cruzes que são nas covas dos mortos, colocando as mesmas nas paredes para que assim eles possam subir e pular para o lado de fora do cemitério. Uma outra coisa que nos chamou a atenção é que a rua que fica atrás do cemitério, ela não dispõe de iluminação pública, não há iluminação, e isso facilita com que os indivíduos entrem com maior facilidade dentro do cemitério para fazer o uso das drogas e também destruir os túmulos. A gente pode observar aqui como é que eles fazem para subir no cemitério e pular para o lado de fora. Aqui na parede existe a marca dos pés desses indivíduos que usam esse muro para pular para o lado de fora e assim não deixar nenhuma pista. Adelson Oliveira para o CG Notícias. Obrigado, Adelson. Vamos voltar ao Estúdio B, onde o repórter Eric Rios continua conversando com o diretor de Meio Ambiente, Ricardo Souza. Muito bem, para você que acessou o nosso site agora, como o Jean Carlos acabou de falar, nós estamos com o Ricardo Souza, ele que é diretor de Meio Ambiente do município de Capim Grosso, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Como é que anda essa questão ambiental dentro do contexto de Capim Grosso, Ricardo? Eric, no início do ano, acho que lá em torno do mês de março, final de março para abril, eu assumi o departamento de meio ambiente. O prefeito Sivaldo nos fez o convite e a gente, com muita alegria, aceitamos esse convite aí para contribuir no município, né, com uma questão ambiental. O departamento de meio ambiente é um órgão ligado à Secretaria do Urbanismo, responsável por cuidar da política municipal do meio ambiente, né? O município tem um sistema ambiental. Na Bahia, ao todo, são 149 municípios só que tem a licença. Isso significa dizer o quê? Significa que o município de Capim Grosso tem capacidade de licenciar. Embora seja no nível 2, nós não licenciamos nível 3, mas o comerciante, cidadão que quer abrir um empreendimento, que precisa de uma licença, ele não tem mais que se deslocar até Salvador para poder pedir essa licença ao Estado. Então aqui ele mesmo pode, mediante a apresentação de toda uma série de requisitos, de condicionantes que é exigido, ele pede a sua licença e aí o departamento vai analisar com os técnicos que tem, né, um engenheiro e também uma bióloga que contribui com essa parte, e aí mediante a análise prévia da documentação concede a licença. E isso é bom porque favorece o desenvolvimento da cidade e em tempo se preocupa também com a questão ambiental. Isso é o que tem se feito. E aí, com isso, a gente também tem tocado outras políticas de meio ambiente. Por exemplo,
assim que nós assumimos o departamento, uma determinação da secretaria, fomos fazer um levantamento de todas as lagoas de Capim Grosso. Hoje nós já temos mapeado as lagoas de Capim Grosso, a gente consegue acompanhar em tempo real o que acontece com as lagoas, para daí a gente poder ter uma política pública estruturante que de fato resolva os problemas da lagoa. Agora, naturalmente, isso não se resolve da noite para um dia. A gente espera que no futuro próximo aí, e pensar em política ambiental é a gente pensar em um prazo pequeno, mas também pensar num médio prazo e de um prazo longo que é no futuro. Nós também observamos muito o crescimento, né, da cidade na questão da expansão urbana, né? A cidade cresce muito nessa questão e de fato isso também já está vindo sendo acompanhado, né? Sim, sim. Essa era uma política já mais presente na secretaria, né? Isso é bom, crescimento. Agora a gente precisa pensar, por exemplo, aqui um pouco na minha área mais, na medida que você interrompe o caminho das águas, um riacho, um leito de um rio, um açude, a água vai ter que encontrar um caminho para sair. Isso a gente aprendeu desde muito tempo com nossos pais, com nossos avós. Então a gente precisa controlar isso de alguma maneira. É claro que é ruim, é uma medida impositiva. Às vezes o cidadão quer construir de alguma maneira e se impõe limites a ele. Isso é ruim. Mas isso é uma medida que vai preservar o meio ambiente e, sobretudo, o bem-estar da sociedade no futuro. E falar em sociedade do futuro, quais são essas perspectivas, né? Perspectivas futuras para o ambiente aqui em Capim Grosso? Olha, o futuro, a gente tem dois cenários para o futuro muito próximo, né? Primeiro, a gente tem a questão do aquecimento global, que já tem se mostrado muito presente em nosso meio. A gente tem aumento de temperatura, as chuvas, é muito difícil hoje a gente ter mais ou menos uma noção, não temos período definido, isso é fruto do aquecimento global. Essa é uma ação direta do futuro que já está se presentificando hoje nos dias. E também tem as iniciativas boas, que é aquilo que o povo tem feito. Hoje eu recebi lá no nosso departamento com muita alegria um convite da cooperativa, e é importante se destacar o papel da sociedade civil organizada nesse processo, viu, Eric? Recebi um convite para um evento sexta-feira, a cooperativa de produção Acopes aqui tá fazendo um debate em torno da questão do licuri. Inclusive foi noticiado derrubadas de licuri na região, aqui pertinho da gente, no município de Chabeira, e a cooperativa está propondo uma legislação específica de preservação dos licurizais. Então isso é um avanço extremamente significativo. A sociedade pautando o governo naquilo que o governo por si só não consegue acompanhar. A sociedade fez a denúncia, fiscalizou e mediante aí já apresenta uma alternativa. Então isso é uma coisa muito boa. A outra coisa que eu vejo com muito bom gosto é o trabalho que as escolas têm feito nesse sentido. As escolas, desde a Semana do Meio Ambiente, tem uma demanda muito grande de palestra, de doação de muda de árvores para campanhas, uma série de coisas que nós conseguimos pautar na sociedade. Além da conscientização dos próprios alunos. Além da conscientização, que isso é uma coisa fantástica que tem acontecido. Agora é um processo. É um processo que a gente espera aí no futuro próximo a gente conseguir avançar. Aqui em Capim Grosso, e aí tratando de uma pauta que eu venho acompanhando, tem um avanço que eu vejo com muito bom gosto, é a sinalização de resolver o problema do saneamento básico. No Brasil, quase que metade da população não tem acesso a saneamento básico. É importante eu dizer que quando a gente fala de saneamento básico, eu estou dizendo da distribuição de água tratada para o consumo humano, eu estou falando da coleta do esgoto, eu estou falando da drenagem das águas que escorrem pela aí, estou falando do lixo. Então a nossa cidade começa a caminhar, a partir de uma determinação do prefeito, e eu assumi isso junto com o Jandir, a coordenação desse trabalho, começa a caminhar para ter um plano municipal de saneamento básico. A perspectiva é que no meio do ano que vem a gente já tem um projeto aprovado que vai definir as diretrizes municipais para o saneamento básico do nosso município. Então isso é um avanço extremamente significativo. Se acreditava até um certo tempo que saneamento básico é investimento, é gastar dinheiro, desperdiçar dinheiro, e hoje está se percebendo que para cada real que você investe em saneamento básico, você economiza 4 em saúde. Então se trata de investimento. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas gostaria de agradecer desde já a presença aqui do Ricardo, e deixar em aberto já o convite para vir outras vezes para a gente terminar, porque não deu tempo a gente falar sobre tudo.
né? E Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui na capingrossotv.com e deixar o espaço aberto para você fazer aí suas últimas colocações. Eric, eu agradeço a você, a Jean, Cione, a Delcio, que tem sido parceiro nessa luta nossa de defesa do meio ambiente. Agradecer aos ouvintes internautas que têm nos acompanhado no nosso debate no dia a dia, agora com mais esse instrumento de comunicação que é o Capim Grosso TV, e dizer, olha, é importante toda iniciativa que se faz no sentido de conservação do meio ambiente, não é desperdício de tempo, de recurso, é pensar no futuro. Nós precisamos, se não deixar um meio ambiente melhor para as futuras gerações, no mínimo, igual que recebemos. Isso é pensar no meu filho, nos meus netos, na minha família que vem depois de mim. Isso deve ser um compromisso de toda a sociedade e, com fé em Deus, nós vamos conseguir, com o esforço de toda a sociedade, também as políticas públicas que são tão importantes nesse sentido. Tá aí, Ricardo, muito obrigado. Nós vamos ficar por aqui, né, no Estúdio B, e voltamos aí para o Estúdio A com o Jean Carlos. Obrigado, Eric, obrigado ao Ricardo também por nos conceder essa riquíssima entrevista. E só para a gente finalizar, a informação de que ontem, por volta das 17 horas, ocorreu um acidente, tipo colisão, no cruzamento da rua Ana Nery com a Manuel M. de Souza, no bairro Nova Morada e nas proximidades da prefeitura. Entre os veículos envolvidos, uma moto e um saveiro, ambos de dados não anotados. E no acidente, o motociclista ficou bastante ferido. O SAMU 192 foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local, e depois a vítima foi conduzida à UPA 24 horas, e fica aí registrado esse cruzamento, inclusive muito perigoso, viu? Vários outros acidentes já foram registrados também aí no cruzamento da Ana Nery com a Manuel M. de Souza, e exige muita atenção dos condutores, porque frequentemente vem sendo registrado acidentes nesse perímetro aí. São 20h26, a gente vai terminando o CG Notícias de hoje. Nós voltaremos amanhã, a partir das 20 horas, a partir das 8 da noite, com mais um tema de seu interesse. Obrigado, Edson, a técnica, o Eric, a técnica de Adelson Oliveira, e a direção de hoje do Cione Santos. Boa noite.